Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, nós vamos fazer a leitura até o 41. Segunda Reis, a partir do versículo 38 até o 41, enquanto os irmãos procuram, queria aproveitar também para cumprimentar os irmãos que estão acompanhando essa transmissão, pedir ao Senhor que Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Segunda Reis 4, do 38 ao 41, os irmãos que acharam, digam amém. Amém. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira. Em outras traduções está escrito parra brava. E colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Em outras traduções está escrito coloncítidas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: dai-te de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. A igreja pode tomar os seus assentos, em nome de Jesus Cristo. Essa noite eu gostaria de dar um tema para essa mensagem, e o tema é: você é o que você come. Além do tema que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão essa noite, eu gostaria também de deixar uma pergunta. Mas pergunta essa que não precisa ser respondida em alta voz. Vai ser uma resposta silenciosa, também não precisa ser agora. Essa resposta, o Senhor ele vai nos ajudar a nos esforçarmos a respondermos até o final dessa mensagem. E a pergunta é: você vive para comer ou você come para viver? Eu vou repetir a pergunta. Você vive para comer ou você come para viver? Pergunte ao irmão que está do seu lado: você vive para comer ou você come para viver? Glória a Deus. A Bíblia, ela está repleta de símbolos que ilustram o que a palavra de Deus é para nós. No Salmo 119, no capítulo 105, a palavra de Deus ela é lâmpada e luz para os nossos pés. Por quê? Porque ela tem a capacidade de iluminar e ela tem a capacidade de dissipar as trevas. Em Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, a palavra do Senhor é fogo e martelo que esmiuça a penha. Ela é fogo porque tem a capacidade de queimar o pecado e purificar o pecador. É martelo que esmiuça a penha por quê, igreja? Porque tem a capacidade de quebrar os corações mais duros que existem. Em Efésios, no capítulo 25, versículo 26, a palavra do Senhor ela é dita como água. Por quê? Porque tem a capacidade de limpar e matar a sede espiritual da humanidade. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor é espada de dois gumes, porque ela é capaz de penetrar o mais profundo da nossa alma e o mais profundo do coração do homem. Em Efésios, no capítulo 6 e 17, ela é espada do Espírito, porque ela tem a capacidade de combater o inimigo. E em Provérbios, no capítulo 30, versículo 5, ela é escudo, porque ela tem a capacidade de nos proteger dos ataques do inimigo. Mas por que nós precisamos ouvir isso tudo? Porque a palavra do Senhor ela é poderosa para nos alcançar de diversas formas. Ela se apresenta de várias maneiras e graças a Deus por isso. E hoje nós vamos passar pelo sistema digestivo da palavra de Deus. Hoje nós vamos usar a palavra de Deus como alimento para as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor é quem nos fortalece, a palavra de Deus é quem nos faz crescer, e a palavra de Deus é quem nos dá condições para nós combatermos todos os ataques do inimigo. Então é um alimento espiritual que vem saciar a nossa fome espiritual. Igualmente, igreja,
como nós precisamos desse alimento, o alimento físico, esse que nós comemos todos os dias, para nós estarmos saudáveis fisicamente, para que a gente consiga ficar fortalecido, o nosso sistema imunológico, ele seja capaz de combater os ataques de infecções, de vírus, de bactérias e tantas outras enfermidades que muitas vezes vêm nos atacar. Os anticorpos, é assim que é chamado. E para alguns é chamado os soldados dos nossos corpos. Porque quando o vírus vem, as bactérias e tudo aquilo que vem causar doenças no nosso organismo, eles se armam para combater e ali começa uma luta para que aquela doença, aquela enfermidade, ela não venha sobre nós. E da mesma maneira que o nosso organismo ele precisa estar bem alimentado. Bem alimentado, eu falo daquilo que nos nutre, daquilo que nos alimenta, daquilo que nos torna forte. Igualmente, exige uma verdade muito grande espiritual. Nas nossas vidas espirituais, nós precisamos também nos alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o melhor alimento que nós podemos digerir. Porque a palavra de Deus, ela é vida. O próprio Jesus disse que as minhas palavras, elas são espírito e vida. Então, essa noite, para nós desenvolvermos essa mensagem, os irmãos já comecem a caminhar pelo sistema digestivo da palavra de Deus. Diferente do que a gente come, do alimento natural que entra pela nossa boca e vai até o nosso estômago, a palavra de Deus ela é digerida pelo nosso ouvido e vem até o nosso coração. É aí onde começa a fazer a diferença na nossa vida espiritual. A Bíblia não diz, igreja, que a palavra de Deus é o que produz fé? A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então agora, nesse momento, que a gente possa compreender que é necessário a nossa dieta estar balanceada, nós estarmos com a nossa dieta e o nosso cardápio equilibrado dentro da palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, para que a gente entenda como é que funciona e o que aconteceu aqui nessa história que envolve Eliseu e todos os seus alunos, para que a gente veja que nada está escrito aqui nessa palavra por acaso. Vamos ler 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Eu peço a irmã Sônia para ler esse versículo para nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você que está em casa, acompanhe também, pegue a sua Bíblia, para que você possa também compreender juntamente conosco o que a palavra de Deus tem a nos dizer. 2 Timóteo 3 e 16. Bem conhecida da igreja, em nome de Jesus. É 2 Timóteo 3,16. É. Amém. Toda palavra, ela é divinamente inspirada e ela tem autoridade, ela está pronta, ela está apta para alcançar as nossas vidas em todos os seus aspectos. E aí eu começo a dizer para a igreja que essa noite você está diante de um self-service espiritual. O que se trata de um self-service? Quem já foi para um self-service sabe do que nós estamos falando. O self-service, ele é um autosserviço. Eu sirvo a mim mesmo. O que a nossa irmã Sônia leu, é preciso nós estarmos bem atentos. A Bíblia fala que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Aqui nós não fazemos nenhuma seleção. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de nos servir à vontade da palavra de Deus. Não é uma opção. Nós temos o dever de nos servir à vontade. Quando nós vamos para um self-service, Daisy, ali nós temos uma gama, uma variedade de comidas, de alimentos. Mas não é verdade que quando nós vamos ali com o nosso prato, geralmente nós não colocamos tudo que está ali?
porque não gostamos de tudo, ou porque não queremos comer tudo, ou não queremos comer muito. Mas, no que se trata da palavra de Deus, não existe seleção. Não é só o que está em Gênesis, irmã Samara. Não é só o que está em Marcos. Não é só o que está em Lucas. Não é só o que está ali me garantindo promessas, me garantindo cura. É tudo que está na palavra de Deus é apta para nos ensinar, corrigir e nos instruir em toda a justiça de Deus. Eliseu e seus alunos, ali se tratava de uma escola de profetas. Ali ele estava ensinando a palavra de Deus. Todos sabem quem é Eliseu, um grande homem de Deus que não negociava os seus valores. Quando eu li essa palavra, o Senhor ele falou comigo de uma maneira tão profunda que me fez entender o que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que tudo que está aqui tem um verdadeiro sentido e faz todo sentido para as nossas vidas espirituais. Ele estava sentado ali com os seus alunos. E notem que quando nós lemos o versículo 38, a palavra diz assim, olha, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, E Eliseu percebeu que era um momento dele fazer alguma coisa para poder saciar a fome daqueles jovens, daqueles alunos. Quando a gente vem aqui para a palavra de Deus e a gente vai fazer estudos mais minuciosos, a Bíblia ela explica, lá no mesmo capítulo, aliás, no mesmo livro de 2 Reis, no capítulo 8, que esse período de fome, ele foi um período de maior escassez de toda a história da Bíblia Sagrada. Fazia parte de um juízo de Deus, essa fome, essa escassez de alimento, por conta da desobediência do povo. E aqui nós já aprendemos algo muito interessante. Nesta época, todo o povo não tinha a opção de querer ou não querer se alimentar daquilo que iria saciar suas necessidades físicas. Mas hoje, nós temos essa opção de querer nos alimentar ou não da palavra de Deus. Nós temos hoje a palavra acessível de várias formas. E aqui já fica um grande aprendizado, irmã Sônia, que a palavra de Deus ela está aqui. Eu não preciso dessa escassez porque eu tenho ela à vontade. Ela está acessível para a minha vida. É um alimento que eu tenho a hora que eu quiser. Eu não preciso fazer dieta espiritual. Pelo contrário, eu tenho que me banquetear, aproveitar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque está escrito lá em Amós que haverá dias em que haverá fome e sede. Mas não fome de pão e nem sede de água, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então esse é o momento de nós nos banquetearmos. E analisando todos esses versículos que nós lemos aqui agora, existem 4 palavras-chave que vai nos ajudar a entender o porquê que nós somos o que nós comemos, que é o tema dessa mensagem. Deise, você é o que você come. E nós vamos entender isso até o final dessa mensagem. Notem que, quando Eliseu percebeu que havia fome, o que é que ele fez? Ele pediu para que um dos seus servos, um dos seus alunos, saísse até o campo para colher ervas. Quando esse jovem ele chegou diante dessa trepadeira, dessa parra brava, ele colheu a capa, encheu a capa dele, a palavra é clara quando diz assim, olha, no versículo 39, então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira e colheu dela enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo porque as não conheciam. Então ele encheu a sua capa de ervas, de frutos, e voltou para Eliseu. Quando ele voltou, ele colocou essas ervas dentro da panela e ali foi feito um caldo e de repente todos perceberam que aquele caldo estava intoxicado, envenenado. E aí Eliseu, ele usa farinha para neutralizar o poder venenoso que havia naquele caldo. Então, são 4 palavras-chave que vão nos ajudar a entender melhor. A primeira palavra é fome. A segunda palavra
ou a segunda expressão que foi dita nesse texto é trepadeira silvestre ou parra brava. A terceira palavra que nos explica, que nos ajuda a entender essa mensagem é falta de conhecimento. E a quarta mensagem, a quarta palavra que nos ajuda a entender é farinha. Vamos iniciar, então, a respeito da palavra fome. Vou precisar muito dos irmãos que me ajudem a pregar essa palavra, a ministrar esse pequeno estudo da palavra de Deus. A primeira palavra é fome, e aqui eu vou tratá-la como ausência de alimento, falta de alimento, falta de nutrição da palavra de Deus. Existe um ditado que é muito comum, a gente sempre ouve, que diz que o tempero da comida é a fome. Então, quando nós temos fome, nós não somos exigentes quanto ao cardápio. O que colocarem na mesa, a gente come. Quem nunca comeu um ovo com arroz com sabor de picanha? Por quê? Porque o tempero da comida é a fome. E se ninguém é exigente quanto ao cardápio, o que nos colocarem à mesa, o que nos for servido, nós vamos comer. Porque nós estamos com fome. Os irmãos estão entendendo a responsabilidade de estarmos alimentados? Se nós estamos saciados da palavra de Deus, se nós não temos ausência dessa palavra em nosso ser, não é qualquer coisa que vão nos servir que nós vamos comer. Nós vamos estar preparados para entender o que é bom, o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Atenção! Isso é uma realidade muito dolorosa para a igreja de hoje. Eu não estou falando da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, eu estou falando do meio evangélico. Nós precisamos, irmãos, tratar de buscar esse alimento para que o nosso apetite ele venha se abrir cada vez mais pela palavra de Deus. Vamos ler João 6:35? Irmão Wagner, João 6:35 é uma outra declaração que o nosso Deus maravilhoso ele faz. E aí ele começa a nos ensinar de uma maneira muito especial sobre o alimento que vem do Senhor. João 6:35. Então Jesus lhe declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Parou aí. O que é que Jesus disse? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até a mim jamais terá fome. Olha, irmãos, como é que a gente consegue se alimentar da palavra de Deus? Em todas as oportunidades que nós temos de estar na igreja. Hoje, existem cultos mais direcionados, que é os cultos de quinta-feira, como o de hoje. Mas nós temos aqui o círculo de oração, nós temos o culto de oração, nós temos os cultos de departamento aos sábados, nós temos o culto de louvor e adoração. E em todos eles nós temos a oportunidade de se alimentar da palavra de Deus. E eu tenho certeza, e creio que os irmãos também têm, que em todas as palavras que homens e mulheres de Deus chegam até o altar do Senhor e entregam para nós, alguma coisa entrou, alguma coisa mudou, alguma coisa nos satisfez ali através da palavra de Deus. Como lemos, nada é em vão, nada é por acaso e nada está escrito aqui à toa. Então, a primeira lição de hoje, irmãos, é que a gente garanta estar completamente saciado da palavra de Deus para que a gente não venha ser servidos com pratos envenenados, pratos intoxicados. Nós temos essa oportunidade, como eu falei, de estar aqui. Olha, Eliseu, ele era um grande homem de Deus. Quem era Eliseu? Não negociava seus valores, um homem extremamente usado por Deus. Muitos foram os milagres que Deus fez através da vida de Eliseu. Mas notem que ali existia um ensino da palavra de Deus, como está acontecendo essa noite. Mas uma pessoa foi o suficiente para contaminar todo o grupo. Prestem atenção.
O pastor Jonias, ele é um grande homem de Deus. Ele não prega nada mais, nada menos do que a Bíblia ensina. Nós temos o privilégio de estar numa igreja onde o seu slogan é exatamente esse: a igreja que prega o que a Bíblia ensina. Nós temos exemplos maravilhosos de quem é o nosso pastor, das mensagens que ele vem pregando, das doutrinas, a sã doutrina. O evangelho puro, genuíno, sem modificação, sem alteração. Mas os irmãos vão de concordar comigo que o pastor ele não faz o trabalho sozinho. Assim como Eliseu não fez o trabalho sozinho. Ele precisou de alguém. E nós precisamos estar nutridos, abastecidos, para que a gente também não venha ser enganado. Para que a gente não venha, às vezes até inconscientemente, se contaminar e contaminar quem está próximo da gente. Isso é uma grande lição e não pode passar despercebido. O segundo ponto, ele vai nos ajudar a entender ainda mais. O primeiro ponto é o que, igreja? Fome. Nós não podemos estar com fome, aliás, sem a palavra de Deus. Com fome, existem duas possibilidades. Eu tenho fome de Deus, eu tenho vontade de Deus, eu quero Deus. Eu estou com fome de Deus. Eu não tenho Deus. Eu não estou alimentado. Eu estou faminto. E hoje eu não me alimentei do Senhor. E a gente vai compreender isso agora no segundo aspecto, no segundo ponto dessa palavra, das 4 palavras-chave. Nós falamos até aqui da importância de estarmos alimentados da palavra de Deus, que precisamos ajudar os nossos líderes, que quanto mais nós conhecemos, menos nós somos enganados, não é verdade? E agora nós vamos falar sobre a trepadeira silvestre ou a parra brava. A gente vindo para a história, fazendo pesquisa, olhando nas fontes confiáveis, a trepadeira silvestre, irmãos, ela era uma planta ornamental, viçosa, luxuriante. Aquela que você olhava para ela, você era atraída só pelo seu olhar. Linda, 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 linda. A gente pode entrar na internet, a gente consegue vislumbrar toda aquela beleza daquela planta. Quando aquele jovem viu a planta, ele não poupou. Ele colocou o máximo que ele pôde dentro da sua capa. Por quê? Ele se encantou, porque ele olhou e viu que assim como a planta era linda, maravilhosa, os frutos também eram tão exuberantes e maravilhosos como aquela planta. Olha, quando a gente não está alimentado pela palavra de Deus, a gente ainda não tem a capacidade de discernir e de reconhecer o que é certo e errado, a gente corre o risco de ser enganado pelas aparências. E geralmente o faminto, ele é atraído pelo que vê, aquele que come com os olhos. Os irmãos já ouviram essa expressão? Eu acho que eu comi com os olhos porque encheu o prato e comeu só um pouquinho e ficou o resto lá. Pela beleza da comida, aí encheu o prato, eu já fiz isso. E aí meu Deus, eu comi com os olhos. Olha, irmãos, muitos cardápios de muitos púlpitos espalhados e difundidos até nas redes sociais, com ensinos arrojados, impactantes, que mexem com as nossas emoções. Não é o nosso culto racional. Mexem com as nossas emoções. São cheios de força, eloquência. Tem ali aquele pregador que a gente vê a pregação no YouTube. Nossa, como eu queria pregar dessa forma. Que palavra maravilhosa que a gente muitas vezes diz. Mas não são bíblicos. São misturados. Tem a negação da palavra de Deus. E aí a gente muitas vezes se encanta pelo que a gente vê. Não pelo que é essência, pelo que é verdade, pelo que é puro. O evangelho do Senhor, ele vem sendo diluído num caldo mortífero de heresias. E aí a gente observa que as pessoas não estão atentas para o verdadeiro evangelho. Esses dias, na verdade já tem uns dias, eu acho que meu esposo lembra, sempre que a gente tem oportunidade, a gente está falando de Deus lá no nosso trabalho. Né, Davi? E aí chegou uma pessoa e disse assim, nossa, é tão bom servir a Deus.
É bom servir a Deus? Ai, irmã, é maravilhoso servir a Deus. Aí fiquei assim, olhando para ela, né, que eu fiquei maravilhada. Aí ela disse assim, olha, a minha igreja, ela é muito boa, porque assim, ela é muito grande, o templo é lindo, lindo, lindo. Ai, só de olhar aquele templo eu fico maravilhada. As pessoas são lindas, cheirosas. Irmã, e a senhora não sabe outra coisa. Assim, eventualmente, assim, de 2 em 2 meses, o meu pastor, ele traz uma atração. Esse mês foi Eixla. Mês que vem é Fernandinho. Daqui a 2 meses vai ser a Fernanda Brum. Ela começou a fazer uma lista do que verdadeiramente importava para ela naquela igreja. E assim como essa senhora, nós temos aí uma série de pessoas vivendo de uma maneira errada. Olha o que atrai hoje a pessoa que não está verdadeiramente alimentado com o alimento genuíno, o alimento verdadeiro, esse que nós aprendemos todos os dias aqui na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, que é um grande privilégio para nós. Irmãos, o perigo de ser enganado pelas aparências, sem a oportunidade de sermos levados para o que é puro, para o que é limpo, para o que é verdadeiro, pode nos matar espiritualmente. Em nenhum momento ela disse assim, irmã, mas olha, os estudos são maravilhosos. A palavra de Deus, assim, quando chega o momento, é excepcional. Eu fiquei esperando. E ela, como a gente estava no ambiente de trabalho, não convinha a gente esticar aquele assunto, não era o local oportuno. Mas nós ficamos aguardando que ela pudesse manifestar o desejo ardente de buscar a palavra de Deus, de aprender mais de Deus, que é o que nos trouxe aqui essa noite. Esse desejo de aprendermos mais do Senhor. Olha, de acordo com a enciclopédia bíblica, uma que eu andei procurando, uma fonte que meu esposo tem lá em casa, o nome científico dessa planta, dessa trepadeira silvestre é Citrullus columcites, um nome parecido com o fruto, em algumas traduções. E sua ingestão, ele causa irritação severa no estômago, diarreia com sangue, problemas renais, incapacidade de urinar, convulsões, paralisias e morte. Como assim um fruto desse tão lindo, tão maravilhoso, tão exuberante? Será que isso não retrata a vida espiritual da maioria das pessoas que dizem professar o Senhor Jesus? Porque acontece algo de igual modo do que acontece aqui. Os mesmos sintomas de quando nós não estamos ingerindo alimento puro. A gente vai apresentando um sintoma, depois vai aparecendo outro, aí a coisa vai ficando pior, depois vai ficando pior ainda. A gente não consegue controlar, quando vê, está morto. Porque aquilo que nos alimentou não foi puro, não foi verdadeiro e não foi genuíno. Primeiro item, fome. Nós não podemos estar com fome para não nos alimentarmos daquilo que não é bom, daquilo que não vai nos nutrir. Irmãos, olha, todas as vezes que nós ingerimos algo, todas as propriedades daquele alimento, ele é colocado na nossa corrente sanguínea através da digestão. E o mesmo acontece quando aqueles alimentos, eles não são bons. Eles são fast foods, aqueles alimentos que a gente geralmente gosta, um McDonald's, né? Aquelas coisas assim que são saborosas. Mas quando o organismo ele ingere, que começa o processo digestivo, e aí as enzimas do nosso organismo começam a processar aquele alimento, que ele joga para a corrente sanguínea, ele joga colesterol, ele joga açúcar no nosso sangue, que vai prejudicar a glicemia da gente, e vai gerar um diabetes. Ele vai entupir as veias do nosso coração, que vai provavelmente causar um ataque cardíaco. Ele vai entupir as veias do nosso cérebro, que vai causar um AVC. É por isso que quando eu olho para o pastor Jonias e vendo ele comer aquelas coisas tão maravilhosas, saudáveis, eu começo a entender, pastor, essa palavra. Porque nós sabemos que o pastor ele não é um adepto de refrigerantes. Refrigerante tem o quê? Sódio.
Sódio puro é sal na nossa alimentação, que também é excesso, não faz mal, não faz bem para as nossas vidas. Olha, quando nós ingerimos, irmão Claudinho, algo bom, aquilo vem para a nossa corrente sanguínea, entra no nosso coração e já começa a fazer parte de nós. Guardei as tuas palavras no meu coração, na minha essência, no meu ser, no meu intelecto, no meu entendimento, para eu não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus, ela já faz parte de mim. Não é só ouvir, é entender que aquela palavra, ela já está no meu ser, na sede das minhas emoções, na sede do meu intelecto, na minha mente, em tudo que eu for fazer, a palavra de Deus, ela precisa estar como proteção para qualquer tipo de alimento que eu venha ter que não é de acordo com a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo até aqui? A palavra do Senhor nos direciona agora para o terceiro ponto, que é falta de conhecimento. Nós estamos bem próximo de terminar, mas eu peço que a igreja continue atento para que a gente não perca nem um pouquinho daquilo que o Senhor quer falar conosco. Olha o que aconteceu. Eu vou ler aqui a palavra de Deus nas Escrituras, que nós fizemos a leitura inicial dessa mensagem. A palavra do Senhor diz assim, olha, no 39 ainda. Então um deles saiu ao campo e apanhou ervas e achou uma trepadeira e colheu dela enchendo a sua capa de frutas amargas. Em outras traduções, coloncítidas. Então veio e as cortou na panela do caldo. Por quê? Porque as não conheciam. A palavra de Deus, ele já começa a nos dar aqui uma oportunidade de entender a falta de conhecimento. Oséias 4 e 6, irmã Mileide. Oséias 4 e 6, você que está no seu lar, pegue o exemplar da Bíblia Sagrada e vamos nos alimentar da palavra de Deus. Oséias 4 e 6. Parou aí. O meu povo, ele perece por falta de conhecimento. A falta do aprendizado da palavra de Deus pode nos levar à morte. É por isso que a gente tem que estar bem saciado. Eu vou repetir isso aqui bastante para o irmão não esquecer. Nós temos que transbordar da palavra de Deus. Nós temos que nos encher. Nós temos que estar obeso da palavra de Deus. Não de gordura, mas da palavra de Deus. Somente o conhecimento da palavra de Deus pode nos dar condições de diferenciar, de discernir, de saber o que é certo e saber o que é errado. Irmã Sônia, João 8 e 32. Igreja, João 8 e 32. Estamos doutrinados na verdade, graças a meu Deus. Mas não é por isso que nós estamos isentos de ter morte na panela. João 8 e 32. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que nós sejamos livres de todo engano, de toda mentira, de todo veneno, de tudo aquilo que não nos acrescenta espiritualmente, nós precisamos conhecer a verdade. Nós só podemos nos libertar de tudo isso conhecendo a verdade. Conhecereis, a palavra de Deus ela é enfática. Conhecereis a verdade, cooperador Chagas, e a verdade vos libertará. É preciso conhecer. Em Oséias disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Será que esse jovem, se ele conhecesse aquelas ervas, eles a tinham colhido? Eu acredito que não. Aqui a palavra de Deus, ela deixa claro que ele não conhecia o que ele apanhou. Do mesmo modo, se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós poderemos ser enganados por qualquer outra iguaria que venha a ser servido para nós. Porque às vezes nós não precisamos estar nem em uma outra igreja. Basta uma conversa com uma outra pessoa, um discurso muito eloquente, que convence.
para que, se nós estivermos anêmicos da palavra de Deus, isso pode nos preencher, pode nos alimentar e a gente vai acabar morrendo. Então, a falta de conhecimento, ela é importante até para nós que já conhecemos a verdade. Sabe por quê? Vamos ler Mateus 24, 24, irmão João Vitor. Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Somente o conhecimento da palavra de Deus, ele pode nos ajudar, mesmo a gente conhecendo a palavra, irmão João Vitor, a não ser enganado por isso que nós acabamos de ouvir. Será que nós podemos garantir? Essa é uma pergunta, não precisa responder. Que a gente está absorvendo todos esses nutrientes da palavra de Deus, a ponto de não sentir fome por outra coisa? Olha, irmãos, para que a gente tenha uma dieta equilibrada, a gente precisa fazer uso contínuo do alimento. Nos alimentar todos os dias. Senão, não é dieta. Se eu passar a semana todinha comendo fast food, no domingo à noite eu querer comer uma salada, eu estou bem alimentada? Não. Se eu só venho na igreja no domingo, ou na quinta-feira, ou uma vez por semana, eu estou bem alimentada da palavra de Deus? Isso é um grande ensinamento para a gente. Vão ter dias que nós vamos estar realmente impossibilitados de estar aqui. Mas nós precisamos garantir, irmã Samara, que tudo que eu puder fazer para estar aqui, eu vou estar. Para que a minha dieta, irmão Wagner, esteja equilibrada na palavra de Deus. Para que eu esteja completamente ali, digamos que, dentro do que o Senhor deseja para a minha vida como alimento. Não adianta eu comer coxinha a semana inteira. Eu posso comer uma vez ou outra uma coxinha, né, irmã Samara? Problema é eu passar a semana todinha comendo um fast food e no domingo eu querer comer uma salada e achar que eu vou estar bem alimentada. Porque o mínimo eu peguei e todo o resto, que foi o todo da palavra de Deus, eu deixei de me alimentar. Os irmãos estão compreendendo o cerne dessa palavra? O centro do que o Senhor está querendo falar conosco, porque eu estou apenas compartilhando aquilo que o Senhor falou primeiro comigo. É algo que eu tive essa oportunidade e estou agradecida a Deus, porque isso falou muito ao meu coração e me fez buscar ainda mais o Senhor. O auxiliar irmão João Vitor leu em Mateus 24, 24, que apareceriam falsos profetas, falsos mestres, e que, se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Vamos ler Mateus 4 e 4, irmão João Vitor, por gentileza. Olha quando a gente conhece a palavra, olha quando a gente conhece, presta atenção. Bora, meu irmão. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Satanás pediu para que ele transformasse aquelas pedras em pães. E ele respondeu a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Claudinho, para mim aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. Ele vai tentar enganar até os escolhidos. Ele tentou enganar até Jesus? Como é que ele não tentaria enganar o povo da Igreja Pentecostal Unida do Brasil ou qualquer um outro, aquele que professe o nome do Senhor Jesus? Deuteronômio 8, 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e sustentou com maná, que tu não conheceres. Amém. Teus pais o conheceram, e teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Aleluia.
palavras ditas por Jesus, quando estava ali sendo tentado, depois de 40 dias em jejum, o Senhor foi tentado, porque ali onde estava faltando talvez as forças na humanidade do Senhor Jesus, ele veio tentar o Senhor, e o Senhor rebateu com a palavra, com a verdade, meus irmãos. Isso é profundo demais. Olha como isso é sério, e a gente precisa sair daqui cheio disso. Vamos ler Gênesis no capítulo 2. Eu peço que o cooperador Chagas faça essa leitura. Gênesis 2, 16, 17. Agora nós estamos entendendo que o fato da gente conhecer, o fato da gente ler aqui a Bíblia uma vez, ou daqui a 10 dias ler de novo, ou ler um mês, aí daqui no outro mês ler de novo, não é o suficiente. Nós temos que estar completamente abastecidos. Gênesis 2, 16 e 17. Atenção, para você que está em casa e você que está aqui na igreja. Escute essa palavra. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no momento que dela comeres, certamente morrerás. Agora nós vamos ler Gênesis 3 e 1. Ainda você, cooperador Chagas. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que Deus tinha. Glória a Esta Deus. disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E ele vai tentar enganar até os escolhidos. Mateus 24, 24. Eu vou ler de novo 2, para a gente ficar com isso na memória. 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora eu vou para Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha a distorção da palavra de Deus. E esta disse à mulher: não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que o Senhor falou? O diabo ele vai fazer com que a palavra de Deus ela tenha um fardo muito maior para as nossas vidas. Ele vai tentar fazer com que a gente veja que é muito mais pesado servir a Deus. E aí ele fez o quê? Olha o que foi que Satanás fez. Desse jeito, meus irmãos. Olha o que ela falou. Não comereis de toda árvore do jardim? Não foi assim que Deus disse? Mas o Senhor disse o seguinte, olha: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. O Senhor fez apenas uma restrição. Só uma, só isso. Mas o diabo, ele já começa a fazer o quê? A negação da palavra de Deus. A distorção, a modificação da palavra de Deus. É verdade que por aí está cheio disso. Olha, gente, e irmãos, prestem atenção. A palavra do Senhor, ela está sendo modificada. O nosso pastor uma vez nos trouxe um estudo sobre o evangelho Photoshop. E isso está gravado no meu coração até hoje. O que é isso? É a palavra de Deus editada. A palavra de Deus ali preparada para alimentar o meu bel prazer. O que é conveniente para o homem ouvir. E aí, nesses púlpitos espalhados pelo mundo inteiro, está cheio de meias verdades. E a meia verdade, ela é pior do que a mentira. Por quê? Ela é mais perceptível, menos perceptível. Ela não dói tanto, porque é meia verdade. E aí ela se torna mais penetrante. É por isso que hoje eu entendo por quê que uma boa parte dos templos espalhados por aí estão lotados. Porque a verdade não é pregada. Porque aquilo que está na Bíblia, que nós aprendemos aqui todos os dias, é ocultado da maior parte das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Olha o quanto isso é sério, irmã Mileide. Ô, irmã Eduarda, que privilégio de eu e você estarmos na verdade, sermos doutrinados na verdade. A sã doutrina está sendo abalada todos os dias e nós precisamos ajudar o nosso pastor, ajudar os nossos líderes, conhecermos, não estarmos com fome dessa palavra, ficarmos saciados, ter atenção do que os nossos olhos, eles
podem fazer conosco quando nós não estamos devidamente bem alimentados da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha aqui. Essa aqui foi a resposta de Eva. Capítulo 3, versículo 3. E disse a mulher, é 3, o capítulo 2 e 3. E disse a mulher à serpente. Olha, quando a gente não está bem alimentado, olha o poder da influência. O poder da influência, se não for usado para o bem, é diabólico. Ela ouviu o que a serpente falou, já começou a entrar no coração, e ela se influenciou e ela mesma se encarregou de alterar a palavra, de distorcer a palavra, a verdade da palavra de Deus. 3 e 2. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. O Senhor falou para não tocar? O Senhor falou só para não comer. Olha a influência, Eva já estava ali, ó. Já era uma das etapas da queda. Por quê? Primeiro, porque deu lugar. Segundo, porque não estava talvez bem alimentada da palavra de Deus. E aí o diabo, que até hoje ele faz isso, se encarrega de distorcer as verdades espirituais e acaba nos enganando com meias verdades. Você tem que estar pronto, Davi, para combater essas meias verdades, porque nós precisamos pregar nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. No livro, lá do IBA, O Pastor Orienta Seu Rebanho, tem uma frase maravilhosa que eu não esqueço, que diz o seguinte: quando nós pregamos menos do que o que está na Bíblia, nós estamos modificando a igreja. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade que eu e você temos de estarmos pregando a verdade. Modificar a igreja que não é nossa, a igreja do Senhor, é uma responsabilidade muito grande. A falta de conhecimento fez com que o servo de Eliseu quase provocasse a morte de todos os seus companheiros. Só um é o suficiente para que o mal ele se dissemine muito rapidamente. E isso é uma palavra de alerta para todos nós. Mas aí Eliseu ele teve uma ideia. E eu não vou chamar isso de ideia. Ele recebeu a direção do Senhor. Porque Eliseu ele era um grande homem de Deus. E aí ele pede farinha, irmão João Vitor. Notem que o veneno não saiu da panela. O que entrou foi a farinha. Eu vou ler, para não ficar só nas minhas palavras. Porque a gente precisa ler isso aqui. Não tem como a gente não ler, não. É muito forte. Olha aqui. 2 Reis 4, versículo 41. Porém, ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo, e já não havia mal nenhum na panela. Farinha nos lembra o quê? Pão, né? Quem é o pão que desceu do céu? Vamos ler. Para não ficar só nas minhas palavras. Irmã Samara, João 6, você vai ler do 47 até o 51. Você que está na sua casa, não perca essa oportunidade. João 6, do 47 ao 51. Vamos acompanhar a nossa irmã. Para aí, irmã Samara, eu sou o quê? O pão da vida. O pão de quê? Da vida. Só Ele pode nos dar vida. Até aqui já foi o suficiente, mas pode continuar, irmã. Quem é o verbo que se fez carne? A palavra que se fez carne? Jesus. Nós lemos que ele diz que ele é o pão da vida. Que vem até a ele e não tem fome.
Tudo que nós lemos explica o porquê da farinha, o porquê que o Senhor faz essa ilustração, porquê que a figura da farinha é tipificada em relação ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode neutralizar o veneno, a toxicidade, todas as impurezas de qualquer alimento. É a verdade. A única forma, irmãos, de tirarmos a morte da panela é derramar a farinha, o pão vivo que desceu do céu. Então, nós precisamos estar atentos. Olha, gente, isso aqui é maravilhoso. Somente o Senhor Jesus tem poder para neutralizar, seja lá o que for. Não importa o veneno, o Senhor, Ele vai neutralizar. O Senhor, porque nós estamos na verdade. Ele diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele explica tudo para nós, aleluia. Olha, irmãos, não tem outra explicação, não. É só o Senhor. É por isso que Eliseu pegou essa farinha e neutralizou aquilo ali. Foi um milagre. Porque, olha, nós vimos o que a erva podia fazer no corpo do ser humano. Mas ele colocou a farinha e neutralizou. Eu posso estar cheia de pecado, eu posso estar cheia de impureza, eu posso estar cheia de coisa ruim na minha vida. Mas quando eu conheço a verdade, quando eu sou cheia de Deus, aí tudo é neutralizado. Tudo é limpo. O Senhor se encarrega de purificar as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Quer exemplo na palavra de Deus? De pessoas que expressaram essa fome de Deus, mas que também mostraram o quanto ficaram satisfeitos. Sabe quando a gente sai da mesa e diz assim, olha, eu comi que me dei bem. Ai, como é bom comer, né, Deise? Como é bom comer, como é maravilhoso. Eu vou sair da mesa, senão como mais, né? É assim, eu vou botar o garfo e a faca aqui, vou descansar os talheres, não, vou comer aqui até dizer chega. Tem na palavra de Deus, gente, assim, vamos ler? Vamos lá, está terminando, viu, gente? Em nome de Jesus. Vamos ler de Jó 23, 12. Depois, o irmão Wagner, Ezequiel 3, do 1 ao 3. Irmã Eduarda. Salmo 119, 3. Irmão Davi, Salmo 19, versículo 10. Vamos começar com Jó 23, 12. Se eu não pedir para parar, os irmãos que eu citei aqui podem continuar, tá? Jó 23, 12. Oh, glória a Deus! Olha o que Jó disse. Eu não me apartei dos teus mandamentos, mas as tuas palavras, repete aí, irmã Mileide, o final. As palavras da tua boca eu prezei mais do que o meu alimento. Glória a Deus, estamos falando de Jó. Agora vamos para... Eu falei Ezequiel, foi? Leia Jeremias 15, 16. E aí a irmã Livramento vai ler Ezequiel 3, do 1 ao 3. Jeremias 15, 16. Você que está aí na sua casa, pega aí a sua Bíblia, Jeremias 15, 16. Oh, glória a Deus! Olha o que repete. É maravilhoso, repete. Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e alegria. Elas foram o quê? Gozo e alegria. O que é gozo e alegria? É felicidade na presença de Deus. As palavras do Senhor é isso que representa para o crente. Alegria, gozo na presença de Deus. Ezequiel 3, do 1 ao 3. Prestem atenção. É, sim, senhora. Come este rolo, as palavras de Deus. Pode continuar, do 1 ao 3. É.
Glória a Deus. Aleluia. Irmão João Vitor, repita, pelo amor de Deus. Ezequiel 3, do 1 ao 3. Vamos ouvir de novo. Irmão Livramento, precisamos de um bir dessa palavra. Ezequiel 3, do 1 ao 3. E ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Abre a boca, e ele me deu a comer o bolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu comi, e era a minha boca doce como mel. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor entrou, ele falou das entranhas, do que ele tem de mais ali profundo, do seu mais íntimo, estava nele, estava ali na corrente sanguínea de Ezequiel. Glória a Deus. Agora nós vamos ler Salmo 119, 3 e Salmo 19, 10. Só um pouquinho de paciência que a gente está terminando. Salmo 119, 3. Irmão João Vitor, por favor. Eduarda, desculpa, Eduarda. Salmo 119, 3, que eu fiquei empolgada. Pois leia o 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ler o Salmo 19, versículo 10. Eu pedi a quem? Davi, Salmo 19, 10. Glória a Deus. E todo o coração eu te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Olha, assim como esses homens e tantos outros, porque a gente não tinha condições de trazer aqui, nos dão exemplo do quanto nós devemos nos saciar, nos encher da palavra de Deus. Esse é o ensinamento que o Senhor está dando para nós, para cada um de nós que esteve hoje aqui nessa igreja. Em João 15, 17, a palavra de Deus diz assim, ó: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei o que quiseres e será feito. Até para pedir alguma coisa, o Senhor, as palavras do Senhor têm que estar em nós. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei o que quiseres e será feito. Olha, irmãos, chegou a hora de nós buscarmos ainda mais, nos alimentarmos da palavra de Deus, para que a gente não venha se influenciar por nada. Quer um exemplo de quem não se influenciou por nada? Vamos ler João, eu vou ler para poder ser mais rápido, então você pode ler, João Vitor. João 6, do 66 ao 68. E aqui a gente vai terminar. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Parou. Jesus estava ali diante de uma grande multidão. Aí disse assim, alguém falou que as palavras do Senhor eram muito duras. E aí o Senhor vai e pergunta, não quereis vós também retirar? O Senhor estava dizendo, se você quiser ir também com ele, ele falou para os 12. Podem ir, pode continuar. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Olha, eles estavam ali com uma grande multidão. Eles poderiam ter ido com a maioria. Eles poderiam ter sido enganados pelas circunstâncias. O discurso era muito duro, eu não vou ficar aqui não, eu vou embora. Mas quem conhece a verdade, quem está na verdade, por mais que ela seja dolorosa, por mais que ela entre amarga, aqui dentro fica como mel, não sai da verdade, permanece na verdade. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, os discípulos nos dão aqui um ensino de que vale a pena permanecer na verdade, do quão é importante nós estarmos, porque eles andavam com Jesus, eles conheciam Jesus, eles sabiam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E agora eu te pergunto, você é o que você come? Será que chegou o momento de sermos mais espirituais, de comermos mais da palavra de Deus? Será que eu posso dizer hoje, irmã Nil, eu sou espiritual porque eu como a palavra de Deus? Eu sou mais forte porque eu como a palavra de Deus. Eu obedeço ao Senhor. Eu sou obediente
Porque eu como a palavra de Deus, eu me alimento da palavra de Deus. Eu vou para o céu porque eu como a palavra de Deus. Olha, irmãos, isso é muito maravilhoso. E a pergunta que eu fiz no início dessa palavra: você vive para comer ou você come para viver, Mileide? Tem uma diferença. Você vive para comer, irmão João Vitor? Ou você come para viver? Eu como para viver. Quem vive para comer, come de tudo. É o que apareceu. O que der sopa, ó, está comendo. Então, vive para comer. Se alimenta de tudo. Não tem filtro. Não tem seleção. É o que aparecer. Porque só vive com fome. Só vive com fome, então vai comer de tudo. Aquele que vive para comer, pastor Jonias, escolhe o que vai comer. Aquele que come para viver, escolhe o que vai comer. É seletivo, se alimenta do que é puro, do que é saudável, do que é limpo, do que agrega nas nossas vidas espirituais. Então, se essa noite passou pela cabeça dos irmãos que você era alguém que vivia para comer, chegou a hora de virar a chave e dizer: eu sou alguém que como para viver as verdades espirituais da palavra de Deus. Então, irmãos, que essa noite o Senhor ele tenha falado aos nossos corações, que nós não venhamos deixar nos enganar. Fome da palavra de Deus, irmão Wagner, nem pensar. Vamos ficar de pé essa noite. Fome da palavra de Deus, nem pensar. Falta